Você já sentiu como se estivesse quebrando por dentro, mas ao mesmo tempo algo em você estivesse sendo transformado? Como se certas situações estivessem doendo mais do que deveriam? Como se Deus estivesse mexendo em áreas que você preferia deixar intocadas? Talvez você tenha pensado: eu estou piorando, eu estou mais sensível. Por que parece que tudo está mais difícil agora que eu estou buscando a Deus? E se eu te disser que isso pode não ser retrocesso, pode ser processo? Existe um tipo de dor que não é destruição, é formação. Existe um desconforto que não é abandono, é ajuste. E talvez o que você está chamando de crise seja o Espírito Santo moldando você. Porque quando Deus decide nos formar, Ele não trabalha apenas naquilo que os outros veem. Ele trabalha nas intenções, nos pensamentos escondidos, nas reações automáticas, nas áreas que ninguém conhece. E isso dói. Dói perceber orgulho onde você achava que era maturidade. Dói perceber dependência emocional onde você chamava de amor. Dói perceber medo onde você dizia que era prudência. Mas o molde nunca é confortável. Hoje eu quero conversar com você como mulher, como alguém que também já passou por processos silenciosos e te mostrar 5 sinais claros de que o Espírito Santo está te moldando, mesmo quando você acha que está apenas cansada. Fica comigo até o final, porque talvez você descubra que não está quebrando, você está sendo preparada. Existe uma ideia muito romantizada sobre crescimento espiritual. Muitas mulheres acreditam que quanto mais próximas de Deus elas estiverem, mais leve tudo ficará. Que maturidade espiritual significa paz constante, respostas rápidas e emoções equilibradas o tempo todo. Mas isso não é totalmente verdade. Sim, há paz. Sim, há alegria. Mas também há tratamento. Hebreus 12 diz que o Senhor disciplina a quem ama. E disciplina não é punição, é formação. O problema é que nós fomos ensinadas a associar desconforto com erro. Se dói, é porque está errado. Se está difícil, é porque não é de Deus. Se estou confrontada, é porque estou sendo atacada. Mas e se for exatamente o contrário? E se o desconforto for sinal de crescimento? E se o confronto for sinal de cuidado? E se a pressão for sinal de expansão? O Espírito Santo não vem apenas para consolar, ele também vem para transformar. E transformação exige exposição. João 16:8 diz que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Percebe? Convencer. Isso significa que ele ilumina áreas que estavam ocultas. E quando a luz entra, a gente vê coisas que preferia não ver. Às vezes você começa a se incomodar com atitudes que antes pareciam normais. Às vezes você sente um peso no coração depois de reagir de forma impulsiva. Às vezes você percebe que certas amizades já não combinam com a nova fase que Deus está construindo em você. Isso não é perda de identidade, é refinamento. O ouro, quando vai para o fogo, não está sendo destruído, está sendo purificado. E talvez você esteja exatamente nesse fogo agora, não porque Deus se afastou, mas porque Ele está te aproximando de quem você realmente foi chamada para ser. Hoje você vai entender que existem sinais claros quando o Espírito Santo está moldando alguém. E talvez, ao ouvir esses sinais, você pare de resistir ao processo e comece a cooperar com Ele. Um dos primeiros sinais de que o Espírito Santo está moldando você é quando aquilo que antes não mexia com sua consciência, agora começa a pesar. Não é que você virou exagerada, não é que ficou sensível demais, é que sua percepção espiritual está sendo refinada. Coisas pequenas começam a incomodar. Uma resposta atravessada, uma ironia disfarçada de brincadeira, uma conversa que antes parecia inocente, mas agora soa vazia. Uma atitude que todo mundo acha normal, mas dentro de você algo diz: isso não combina mais.
E você começa a se perguntar: por que isso está me afetando tanto? Porque o Espírito Santo está ajustando o seu interior. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Percebe? Isso significa que existe sensibilidade na relação. Quando você começa a perceber tristeza interior após certas atitudes, isso não é culpa tóxica, é consciência espiritual sendo ativada. Antes você reagia sem pensar, agora você sente. Antes você justificava, agora você reflete. Antes você falava e seguia a vida, agora você pensa: eu poderia ter respondido diferente. Isso é maturidade nascendo. Mas aqui vem o confronto amoroso. Muitas mulheres, quando entram nessa fase, acham que estão regredindo, porque começam a enxergar falhas que antes não viam. Mas, na verdade, você não está piorando. Você está enxergando com mais luz. Quando um quarto está escuro, parece limpo, mas quando a luz entra, você vê o pó que sempre esteve lá. O pó não apareceu agora, ele só ficou visível. O Espírito Santo não cria sujeira, ele revela para limpar. E essa fase pode ser desconfortável. Você pode começar a se afastar de certos ambientes, pode se sentir deslocada em conversas que antes eram comuns. Pode perceber que certas atitudes suas já não combinam com quem você está se tornando. E isso gera uma sensação estranha de transição. Você não é mais quem era, mas ainda não é completamente quem será. Esse meio do caminho é um dos lugares mais delicados do processo, porque é nele que muitas mulheres desistem. Elas preferem voltar para o lugar confortável da inconsciência do que continuar no desconforto da transformação. Mas deixa eu te dizer algo com carinho. Se você está se incomodando com aquilo que antes era normal, isso não é crise, é crescimento. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação não é maquiagem espiritual, é mudança de mentalidade. E quando a mente começa a ser renovada, o padrão antigo começa a incomodar. Isso é o Espírito moldando seus pensamentos, suas reações, sua postura. Talvez você tenha chorado esses dias sem entender por quê. Talvez tenha sentido peso após uma atitude sua. Talvez esteja mais introspectiva. Não é fraqueza, é refinamento. O Espírito Santo começa ajustando por dentro antes de mudar qualquer coisa por fora. E se esse sinal está acontecendo com você, respira. Você não está quebrando, você está sendo moldada. Outro sinal muito claro de que o Espírito Santo está te moldando é quando começam a acontecer podas. E quase nunca são podas confortáveis. Relacionamentos mudam, planos são interrompidos, portas que você achava certas se fecham. Coisas que pareciam promessas simplesmente não continuam. E a primeira reação é: Deus, eu fiz algo errado? Mas talvez não seja erro, talvez seja cuidado. Em João 15:2, Jesus diz: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Percebe o detalhe? Ele não poda o ramo seco, ele poda o que está dando fruto. Ou seja, a poda não é sinal de fracasso, é sinal de potencial. Só que poda dói, porque a poda envolve perda, envolve cortar o que você se acostumou, cortar o que você gostava, cortar o que fazia sentido na sua lógica. E o mais difícil é que muitas vezes você não entende na hora, você só sente o vazio. Talvez você esteja vivendo isso agora. Amizades que esfriaram, sonhos que mudaram, fases que encerraram sem explicação clara. E você pensa: por que Deus permitiria isso se estava dando certo?
porque às vezes estava dando certo, mas não estava dando fruto eterno. Existe uma diferença entre algo funcionar e algo te formar. O Espírito Santo não trabalha apenas para te deixar confortável. Ele trabalha para te tornar parecida com Cristo. E isso exige cortes. Cortes no orgulho, cortes na dependência emocional, cortes em vínculos que estavam prendendo sua identidade, cortes em versões antigas de você. E aqui vem o confronto suave. Às vezes a gente ora por crescimento, mas não aceita o processo que o crescimento exige. Queremos o fruto sem aceitar a poda. Mas não existe maturidade sem perda de excessos. Uma árvore sem poda cresce desordenada. Os galhos competem entre si, a energia se dispersa. A poda concentra a força. Talvez Deus esteja concentrando você, reduzindo distrações, diminuindo ruídos, enxugando relacionamentos, simplificando sua vida. E isso pode parecer solidão, mas às vezes é alinhamento. O Espírito Santo começa a remover o que estava ocupando espaço demais no seu coração. E quando algo sai, a sensação inicial é de ausência, mas depois você percebe que abriu espaço para algo maior. Talvez você esteja em uma fase em que tudo parece estar sendo reorganizado e você sente insegurança. Mas deixa eu te dizer com carinho, se o Espírito está podando, é porque Ele viu fruto em você. Ele não investe tempo moldando quem Ele não pretende usar. E outra coisa importante, a poda não é eterna. Ela tem tempo, tem propósito e tem medida. Deus não corta além do necessário. Ele é preciso. Se algo saiu da sua vida nesse tempo, antes de interpretar como rejeição, pergunta se não foi proteção. Antes de chamar de perda, considera que pode ter sido libertação. E talvez esse seja um dos sinais mais difíceis de aceitar, porque ele mexe com apego. Mas se você está vivendo podas inesperadas, não é abandono, é cuidado estratégico. E a próxima parte do processo pode explicar por que você tem se sentido tão emocionalmente intensa. Um sinal muito comum de que o Espírito Santo está te moldando é quando suas emoções parecem estar mais à flor da pele. Você chora com mais facilidade, se sensibiliza com coisas que antes não tocavam, percebe camadas mais profundas dentro de você, sente mais. E em vez de interpretar isso como amadurecimento, você começa a pensar: eu estou ficando frágil, eu era mais forte antes, por que eu estou tão sensível? Mas deixa eu te mostrar uma perspectiva diferente. Talvez você não esteja mais fraca, talvez você esteja mais consciente. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar profundamente, ele não endurece você, ele amolece áreas que estavam rígidas, e isso pode ser desconfortável. Muitas vezes confundimos dureza com força, mas Jesus não era duro, ele era firme e sensível. Ele chorou, se compadeceu, sentiu indignação justa, demonstrou ternura. Sensibilidade espiritual não é fraqueza, é alinhamento. E quando o Espírito começa a moldar você, ele ajusta suas reações emocionais. Talvez você tenha começado a perceber que responde menos no impulso, que sente arrependimento mais rápido, que não consegue mais ignorar quando machuca alguém, que se incomoda quando fala além do necessário. Isso não é instabilidade, é refinamento emocional. E aqui vem algo profundo. O Espírito Santo muitas vezes trata nossas emoções antes de tratar nossas circunstâncias, porque o problema nem sempre é o que está acontecendo fora, às vezes é como reagimos dentro. Provérbios 24, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Percebe? O coração. Quando Deus quer elevar alguém, ele começa pelo interior, e durante esse processo, você pode se sentir mais exposta emocionalmente. Memórias vêm à tona,
feridas antigas começam a incomodar. Padrões que você repetia automaticamente começam a ficar visíveis. E isso pode dar a sensação de regressão. Mas não é regressão, é cura emergindo. Uma ferida que nunca foi tratada não dói todos os dias. Ela fica adormecida. Mas quando começa a ser tocada para cicatrizar, ela arde. Talvez você esteja sentindo essa ardência espiritual. Não é porque você está desequilibrada, é porque Deus está acessando áreas profundas. E aqui vem o confronto suave. Às vezes você pede para ser usada por Deus, mas Ele sabe que antes precisa curar suas raízes emocionais. Porque ministério sem cura interna vira projeção. Relacionamento sem cura interna vira dependência. Chamado sem cura interna vira busca por validação. Então o espírito começa ajustando o seu interior, e isso mexe com suas emoções. Talvez você esteja mais introspectiva, mais reflexiva, mais seletiva, e está tudo bem. O processo de moldagem envolve consciência emocional. O espírito não quer que você seja controlada pelas emoções, mas também não quer que você as ignore. Ele quer que você as governe com maturidade. E maturidade não nasce de um dia para o outro. Ela nasce em processos. Se você está mais sensível, não se critique. Pergunte o que Deus está ajustando. Se você está chorando mais, não se envergonhe. Pode ser limpeza interna. Se você está se percebendo mais, agradeça. Isso é crescimento. E talvez o próximo sinal explique por que, ao mesmo tempo em que você está sendo tratada por dentro, você também está enfrentando pressões externas inesperadas. Quando o Espírito Santo está moldando você, as circunstâncias ao redor nem sempre ficam mais fáceis. Às vezes, ficam mais intensas. Situações que testam sua paciência, pessoas que confrontam seu orgulho, ambientes que desafiam sua fé, momentos que expõem suas inseguranças. E a primeira reação é pensar: por que está ficando mais difícil agora que estou buscando a Deus? Mas talvez a pergunta correta seja: o que isso está revelando dentro de mim? Porque pressão não cria caráter, pressão revela caráter. Se você aperta uma laranja, sai suco de laranja. Se aperta uma uva, sai suco de uva. A pressão só expõe o que já estava lá. E quando Deus quer moldar alguém, Ele permite situações que revelem áreas que precisam ser tratadas, não para te humilhar, mas para te amadurecer. Tiago 1, de 2 a 4, diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Percebe? A prova produz algo. Ela não vem para destruir, ela vem para completar. Talvez você tenha percebido que reage diferente sob pressão agora. Talvez algo dentro de você diga: eu não quero mais agir como antes. E isso já é o espírito trabalhando. Antes você explodia, agora você respira, mesmo tremendo por dentro. Antes você justificava, agora você reconhece quando erra. Antes você culpava os outros, agora você pergunta: o que Deus quer tratar em mim? E isso é moldagem. Mas aqui vem o confronto amoroso. Às vezes, a gente pede maturidade, mas reclama das situações que a produzem. Queremos ser pacientes, mas não queremos enfrentar nada que exija paciência. Queremos fé inabalável, mas não queremos circunstâncias que testem nossa confiança. Queremos caráter forte, mas evitamos qualquer desconforto. Só que caráter não nasce em ambientes controlados. Ele nasce na tensão. E talvez o espírito esteja permitindo certas pressões porque ele sabe que você já tem estrutura para suportar. Deus não permite pressão acima daquilo que Ele mesmo está construindo em você. Se está vindo desafio, é porque há capacidade sendo desenvolvida. E aqui vai algo muito importante.
Quando você começa a reagir diferente sob pressão, mesmo que ainda não seja perfeita, isso é sinal de transformação real. Você pode ainda sentir vontade de responder, pode ainda sentir a emoção subir, mas agora há consciência, agora há pausa, agora há escolha. E isso é maturidade nascendo. Talvez as circunstâncias estejam revelando inseguranças que você não sabia que tinha. Talvez estejam mostrando dependências emocionais escondidas. Talvez estejam expondo medos que você mascarava com controle. Mas Deus não revela para condenar, Ele revela para ajustar. E se você está sendo pressionada ultimamente, antes de interpretar como perseguição, pergunta se não é preparação. Porque Deus não molda alguém apenas em momentos de tranquilidade. Ele molda na tensão. E talvez o último sinal seja o mais bonito de todos, porque ele mostra que mesmo no processo, algo novo já está começando a nascer. Vamos para o último e talvez o mais profundo de todos. Esse é o sinal que muitas vezes passa despercebido, mas ele revela a transformação verdadeira. Existe um momento no processo de moldagem espiritual em que algo começa a mudar silenciosamente dentro de você. Os problemas podem continuar, as respostas podem ainda não ter chegado, as orações podem parecer em espera, mas algo dentro de você começa a desacelerar. Uma paz começa a surgir. E não é aquela paz que depende de tudo dar certo. É uma paz que aparece mesmo quando algumas coisas ainda estão confusas. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu não estou tão desesperada como antes? Por que eu ainda sinto esperança mesmo sem ver solução? Por que minha ansiedade não domina como dominava? Isso pode ser um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está moldando você. Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Percebe essa parte? Excede todo entendimento. Ou seja, não precisa fazer lógico sentido. É uma paz que não depende de circunstâncias externas. Ela nasce de uma segurança interna. Quando o Espírito começa a moldar alguém profundamente, ele muda a fonte da sua estabilidade emocional. Antes, sua paz vinha quando as pessoas estavam bem com você, as situações estavam controladas, você sabia exatamente o que ia acontecer, tudo estava sob seu domínio. Mas agora, algo começa a mudar. Você começa a perceber que não precisa controlar tudo para ficar em paz. Você começa a aceitar que nem sempre terá todas as respostas. Você começa a confiar, mesmo sem garantias visíveis. E isso não é passividade, é confiança espiritual amadurecendo. Talvez você tenha notado que algumas situações que antes tirariam completamente sua estabilidade, agora ainda incomodam, mas não destroem você por dentro. Isso é transformação real. O Espírito não promete a ausência de tempestades, ele promete presença durante elas. E quando essa presença começa a ser percebida, a ansiedade perde força. Isso não significa que você nunca mais vai sentir medo, nem que dúvidas nunca mais aparecerão, mas significa que essas emoções não terão mais o controle da sua alma. Existe uma diferença profunda entre sentir medo e ser dominada por ele, entre sentir insegurança e viver refém dela. O Espírito Santo começa a construir em você um lugar interno de descanso, e esse descanso não é fuga da realidade, é confiança na soberania de Deus. Talvez você tenha começado a soltar algumas coisas que antes você segurava com força, relacionamentos que você tentava controlar, resultados que você tentava garantir, caminhos que você achava que precisava prever, e aos poucos você começa a dizer: Deus, eu não entendo tudo, mas eu confio. Isso é maturidade espiritual. E aqui vem algo muito delicado. Muitas pessoas pensam que crescimento espiritual é sentir cada vez mais intensidade emocional, mas muitas vezes crescimento espiritual é aprender a descansar. É perceber que Deus continua sendo Deus, mesmo quando você não sente nada extraordinário. É confiar que Ele está trabalhando,
mesmo quando tudo parece silencioso. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma paz que você não sabe explicar, uma esperança que insiste em permanecer, uma estabilidade que não depende mais do ambiente. Se isso está acontecendo com você, não ignore. Pode ser o Espírito Santo formando raízes profundas dentro da sua alma. Porque Deus não quer apenas mudar suas circunstâncias, Ele quer formar uma mulher que permanece firme, independente das circunstâncias. E quando essa paz começa a nascer, é sinal de que algo novo já está florescendo dentro de você. Eu quero que, por alguns segundos, você respire mais devagar. Se puder, feche os olhos. Não para fugir do mundo, mas para perceber o que está acontecendo dentro de você. Talvez, enquanto ouvia esses sinais, algo tenha tocado fundo. Talvez você tenha se reconhecido no desconforto, na sensibilidade, na pressão, na mudança de desejos. E talvez, no fundo, exista uma pergunta silenciosa. Será que Deus ainda está trabalhando em mim? Deixa eu te lembrar com calma. Processos não são abandono. Silêncios não são ausência. Tratamentos não são rejeição. Se você está sendo moldada, é porque você está nas mãos do oleiro. E o barro não molda a si mesmo. Ele apenas permanece disponível. Talvez você tenha se cobrado demais, talvez tenha se comparado demais, talvez tenha achado que estava atrasada espiritualmente. Mas crescimento não é competição, é transformação. E transformação é íntima. Agora eu quero que você pense, qual área da minha vida tem sido mais desconfortável ultimamente? Não para se culpar, mas para perceber onde Deus pode estar tocando. O Espírito Santo é gentil, ele não invade, ele conduz. Se você sente incômodo, pode ser ajuste. Se sente quebra, pode ser reconstrução. Se sente silêncio, pode ser aprofundamento. Não resista ao processo, confie nele, porque toda moldagem tem um propósito. E você não está sendo moldada para se tornar menor, você está sendo moldada para carregar algo maior. Respira mais uma vez. Você não está quebrando, você está sendo formada. E agora, vamos colocar isso diante de Deus. Espírito Santo, nós nos colocamos agora diante de Ti com o coração aberto, talvez cansado, talvez confuso, talvez sensível demais, mas aberto. Senhor, se esses sinais estão acontecendo na vida de quem está ouvindo essa mensagem, se há desconforto, ajustes, pressões, mudanças internas, nós pedimos, não nos deixe fugir do processo. Dá-nos discernimento para entender quando não é ataque, é tratamento. Quando não é abandono, é moldagem. Quando não é fraqueza, é amadurecimento. Espírito Santo, visita agora as áreas mais sensíveis do coração dessa mulher. Toca nas emoções que estão sendo tratadas. Cura as memórias que estão vindo à tona. Fortalece onde houve cansaço. Traz paz onde houve confusão. Se ela está enfrentando pressão, que essa pressão produza perseverança. Se está sentindo que está mudando, que ela não tenha medo da nova identidade que o Senhor está formando. Remove a culpa de se sentir sensível, remove o medo de crescer, remove a insegurança de não ser compreendida. Ensina-nos a confiar no Teu processo, que possamos reagir com maturidade, que possamos escolher o silêncio quando necessário, que possamos discernir o que precisa ser deixado para trás. Espírito Santo, afina nossa sensibilidade espiritual, que não sejamos endurecidas pelo mundo, mas também não sejamos guiadas apenas por emoções. Ensina-nos equilíbrio, ensina-nos firmeza com ternura, ensina-nos força com humildade e, acima de tudo, que possamos permanecer nas Tuas mãos.
Se estamos sendo moldadas, que o resultado glorifique o teu nome. Nós confiamos no oleiro, mesmo quando o processo dói, mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando parece lento. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Continua a obra que começaste. Em nome de Jesus. Amém. Se enquanto você ouvia esse vídeo, algum desses sinais falou diretamente com você, eu quero que você escreva aqui nos comentários apenas uma palavra: moldando. Isso não é exposição, é posicionamento. É você reconhecer que Deus ainda está trabalhando na sua vida. E se essa mensagem trouxe clareza para o seu coração, se você sentiu que não está sozinha no processo, se inscreva agora no canal Vida no Espírito. Aqui é um espaço seguro para crescer espiritualmente com profundidade, equilíbrio e verdade. E eu quero te convidar para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Como vencer a batalha da mente espiritual. Porque muitas vezes o processo de moldagem começa exatamente nos pensamentos. Não pare aqui. Continue. O Espírito Santo não está apenas ajustando você, ele está preparando você. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você não está quebrando, você está sendo formada.